Quando a gente fala de igreja, as dificuldades são bem diferentes. O que a gente pode lembrar aí? Quais são as dificuldades que a igreja passa? Quais eram as dificuldades que essa igreja passava? Não é? Os ataques de Satanás, as perseguições que eram motivadas e armadas por Satanás, as tentações do mundo, as perseguições, não é? Por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Todas essas coisas eles enfrentavam. E eles foram achados como? Perseverantes. Então Cristo menciona isso. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. E quando eu vejo perseverança nessas circunstâncias, eu posso dizer que essa igreja era uma igreja que estava bem fundamentada na verdade. Bem fundamentada na verdade. Qual que é a verdade? Qual é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Não disse? Quando ele orava pelos discípulos, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mateus 17, 21, eu acho. A palavra de Deus é a verdade. Então essa igreja ela estava bem fundamentada na verdade. Por que eu digo isso? Para você perseverar frente a Satanás e todas as artimanhas e coisas que ele causa, você tem que estar muito convicto do que você crê. Você concorda comigo? Porque na hora que o negócio começa a rochar, quem não tem certeza do que crê, vai vazar. Vai fugir. É nessa hora que macaco que está na árvore só por causa do fruto, vaza. Foge. Na hora do arroxo, se você não tiver convicto do que você crê, pode saber que você não vai aguentar o tempo. Por isso que eu digo que essa igreja era uma igreja que estava, sim, bem fundamentada na verdade, na palavra de Deus. Eles sabiam muito bem no que eles criam e em quem eles criam. E eles estavam sofrendo por causa daquilo, mas eles não abriam mão. Eles não davam lugar. Eles não recuavam. E Jesus soube reconhecer isso deles, por causa da perseverança. Eles perseveravam. Segunda razão pelo qual eu digo que eles eram bem fundamentados na verdade, porque não pudeste suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Para você descobrir a mentira, você tem que saber a verdade, não tem? Não é verdade? Para você desmascarar a mentira, você tem que conhecer a verdade. Para você não ser enganado pela mentira ou por aqueles que usam a mentira, você tem que conhecer a verdade. Por isso que eu digo que aquela igreja era uma igreja fundamentada na verdade. E assim também eu e você temos que ser fundamentados na verdade. Para que possamos prevalecer, perseverar quando a dificuldade vier, e ela vai vir. Saiba disso, ela vai vir. Você é cristão, você carrega o nome de Cristo, esteja preparado, querido, porque a dificuldade vai vir. A dificuldade vai vir. E se a sua vida não estiver enraizada nele, na verdade, você não vai aguentar. Quando vierem os falsos profetas, quando vierem aqueles que falsamente usam o nome de Cristo, que falsamente usam a Bíblia, se você não tiver embasado na verdade, eles vão te enrolar e vão te levar. É por isso que é indispensável, queridos, indispensável que eu e você saibamos aonde nós pisamos. Conheçamos aquele em quem nós cremos.
e conheçamos a palavra que Ele nos deu, para que possamos prevalecer frente a todas as dificuldades, sejam elas perseguições de Satanás, sejam elas a mentira que ele lança contra nós, contra a sua igreja. E essa igreja era uma igreja que vivia assim, que prevaleceu e pôs à prova aqueles que diziam ter a verdade e os achou mentirosos. By the way, como dizem os americanos, né? Eis aí uma das funções da igreja. É confrontar tudo e a todos com a verdade. Foi para isso também que Deus colocou a sua igreja no mundo. Para confrontar tudo e a todos com a verdade. Para os discípulos, Jesus disse o quê? Sois o sal da terra e a luz do mundo. Lá em Timóteo também Paulo escreve, referente à casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade. A nós foi dada a verdade e nós devemos preservá-la. Nós devemos lutar por ela. Nós devemos lutar por ela. Se nós recuarmos, o que acontece? Se nós formos tímidos, o que acontece? Se nós formos indiferentes a isso, o que acontece? Alguém já disse que a única coisa que o mal precisa, a única coisa que o mal necessita para prevalecer é que o bem deixe de fazer o que ele deve fazer. Então fica aí para nós uma missão. Empunhar a verdade, fazer uso dela. Não é? A nossa sociedade, queridos, tudo o que ela quer é abrir um pouquinho mais o caminho. Não é? O caminho está largo e eles querem enlarguecer ainda mais. Cabe à igreja bater o pé e dizer, a verdade é essa. A verdade é essa, porque Deus disse, porque Deus estabeleceu, porque Deus apontou. No versículo 3 é onde Jesus nos diz por que da perseverança daquela igreja. Como eu disse, aquela igreja não era perseverante somente nas dificuldades da vida, né? Que eu e você passamos simplesmente por sermos seres humanos e estarmos vivendo nesse mundo, né? Temos necessidades de comer, de dormir, de se vestir, de morar, de casar, necessidades financeiras, afetivas, psicológicas, e tudo isso gera dificuldades, tudo isso gera problemas, né? Mas não é dessas dificuldades que Jesus estava falando. Não é por causa da perseverança daquela igreja nessas dificuldades que Jesus estava alegre com aquela igreja. Jesus estava alegre e entusiasmado com aquela igreja porque eles eram perseverantes no quê? Versículo 3. Por causa do meu nome sofreste. Jesus disse. Por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. A gente sofre por muita coisa no mundo. Mas o que vai contar pontos diante de Deus é quando nós realmente sofremos pelo nome dele. Eu já passei por algumas congregações, algumas igrejas e às vezes falam tanto disso de tribulação, né? Usam essa palavra quase como que um slogan para a vida do cristão. Mas sempre quando eles falavam essas palavras, 99% das vezes eles usavam a palavra se referindo às coisas erradas. Se referindo às coisas da vida, aos problemas do mundo. Aos problemas que nós temos simplesmente por estarmos aqui, por estarmos vivos. Não é esse a tribulação que nos faz crescer diante de Deus. Não é essa a tribulação que atrai os olhos de Deus para
para nós. Não é esse o tipo de tribulação que faz com que Deus caminhe do nosso lado. É a tribulação que atrai a presença de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus para a sua igreja, é quando nós sofremos pelo nome dele. Quando nós não arredamos o pé da verdade, mesmo no sofrimento, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo se vira para contra nós, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando a gente perde dinheiro, mesmo quando nos negam emprego, mesmo quando nos caluniam pelo nome de Cristo, e nós não abrimos mão da fé. Esse é o tipo de sofrimento que alegra o coração de Deus. Esse é o tipo de luta que, quando nós passamos, alegra o coração. E era por isso que essa igreja sofria. Por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. E eles não desfaleceram. Agora no versículo 4 nós temos um porém. Porém, no versículo 4. Me dá aí alguns sinônimos de porém. Contudo, todavia, entretanto, mas tem um problema. Não é? Não é isso que vem depois dessas palavras? Estava tudo bem, mas tinha um problema. Tinha um problema. E que isso sirva também de lição para mim e para você. As coisas estão bem, estamos crescendo espiritualmente, estamos progredindo no conhecimento da palavra, estamos crescendo em consciência em relação à obra de Deus, mas não se esqueça que eu e você somos pecadores, somos falhos, e que sempre há alguma coisa que nós temos que corrigir. Estamos bem, estamos trabalhando na casa de Deus, estamos alegres, somos dizimistas, estamos aí na frente, cooperando, ajudando, né? Não negamos fogo. Contudo, será que não tem nada que tem ainda para corrigir? Será que não tem aí nada para melhorar? Será que não tem aí nenhum lixo que devia ter sido jogado já semana passada? Que já está fedendo? Não somos perfeitos. É necessário que nós estejamos policiando as nossas vidas a todo momento. Examinando nossas consciências. E olhando para o que há dentro de nós. Porque precisamos ainda melhorar muitas coisas. Somos pecadores. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Na verdade, o problema com essa igreja é que eles haviam perdido aquele primeiro amor. Sabe quando você se lembra disso? Talvez você se lembre. Quando Deus primeiramente tocou o seu coração. Quando de repente seus olhos se abriram. De repente você conseguiu entender todas aquelas coisas que você vinha ouvindo e que nunca fizeram sentido para você. Mas de repente, num momento, tudo faz sentido. Num momento, parece que as portas do seu coração, que antes estavam fechadas, se abriram. E você sentiu o amor de Deus. E você sentiu a presença de Deus. E você sentiu a misericórdia de Deus. E você sentiu a salvação de Deus. Lembra desse dia da sua vida? Lembra do dia que Deus tocou o seu coração? Que mudou o seu ser? Que dali em diante você não conseguia pensar em nada mais a não ser Deus?